Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? Nossa convidada de hoje é a historiadora Ananda Simões Fernandes, historiadora do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Ananda possui graduação, mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Suas pesquisas se debruçam sobre o aparato repressivo das ditaduras do Cone Sul. Sua tese de doutorado foi premiada pela AMPU-RS e publicada em 2020. Ananda vem conversar conosco hoje sobre a sua experiência profissional como historiadora do Arquivo Histórico, onde atua desde 2010. Muito obrigado, Ananda, por participar desse projeto. Ananda, qual o trabalho desenvolvido por você no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul? E quais são as potencialidades de pesquisa nesse acervo? O Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul é vinculado à Secretaria de Estado da Cultura e a sua fundação se dá no início do século XX, com a criação da segunda seção do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Essa segunda seção ela se destinava à guarda e conservação dos documentos considerados históricos, ou seja, que após passar por um processo de seleção, se decidiu que deveriam ser guardados e preservados. Em 25, essa documentação da segunda seção ela é transferida para o Museu Júlio de Castilhos, o Museu do Estado. E em 54 se decide que o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul tem que ser uma instituição independente. Então nós temos a fundação do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul nesse ano, em 54, e isso explica por que o Rio Grande do Sul tem dois arquivos públicos, o Arquivo Histórico e o Arquivo Público, o que gera bastante confusão entre os pesquisadores muitas vezes. Atualmente, o Arquivo Histórico ele se situa no antigo prédio dos Correios e Telégrafos, na Praça da Alfândega, juntamente com o prédio do Memorial do Rio Grande do Sul, no Centro Histórico de Porto Alegre. A principal documentação que o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul abriga é justamente, então, a documentação oriunda e produzida pelo Poder Público Executivo Estadual. Ou seja, os relatórios dos presidentes das províncias, documentação das mais diversas secretarias, desde a ocupação do solo sul-rio-grandense. Nós também temos muitos documentos de arquivos particulares, ou seja, pessoas que decidem doar a sua documentação. E aí esse já é um do papel dos historiadores, então, dentro do arquivo histórico, justamente fazer a seleção da documentação que nós vamos ou não aceitar para compor o nosso acervo. Porque é importante destacar que, como nós somos um arquivo histórico, um arquivo permanente, a gente não faz gestão de documentação, não fazemos seleção dessa documentação pública. Mas em relação, então, à documentação particular das pessoas que desejam doar essa documentação, nós que realizamos essa seleção. O Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul também possui um conjunto documental do que foi criado na época, no final dos anos 90, chamado de Acervo da Luta contra a Ditadura. Surgiu justamente ali no processo das indenizações e reparações, né, às pessoas vítimas dos crimes ocorridos durante o Estado ditatorial brasileiro. Compõe principalmente, então, a documentação produzida pelo Estado do Rio Grande do Sul e pelo seu aparato repressivo durante esse período, também como há muitos arquivos particulares de pessoas que lutaram contra a ditadura, que participaram da resistência e resolveram, então, doar esse material, né, que comprova suas atividades durante esse período. O historiador, no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, ele realiza várias atividades. Como nós somos uma equipe pequena, nós não conseguimos nos dedicar unicamente a uma tarefa ou a uma ou duas funções que um arquivo necessita desempenhar. A gente acaba fazendo de tudo um pouco, às vezes
se imiscuindo um pouco no trabalho do arquivista, o arquivista se imiscuindo um pouco no trabalho do historiador e historiadora, mas, de um certo modo, eu acho importante ter esse conhecimento. Nós não fazemos o trabalho de arquivista, assim como o arquivista também não faz o trabalho de historiador, mas a gente consegue dialogar muito bem com essa outra profissão, com esse outro ofício. Então, nós realizamos desde atendimento ao público, né, assessorando o público quando o público chega e precisa dos documentos para sua pesquisa. Geralmente o pesquisador ele chega com uma temática. E como o arquivo histórico então respeita o princípio da proveniência, nós não temos dossiês temáticos. E aí cabe a nós, historiadores e quem está atendendo o público, auxiliar a esse pesquisador em quais fundos, em quais documentos ele pode vir a achar as respostas, né, para as perguntas que ele está fazendo. Nós também trabalhamos com conservação, preservação e restauração de acervos, apesar de que usualmente se considera isso mais do arquivista, mas nós também trabalhamos, temos noção então desses ofícios. Trabalhamos também com classificação, organização de acervos, também considerado mais um trabalho arquivístico, mas que é importante a gente conhecer as ferramentas, conhecer a metodologia. E trabalhamos com a difusão, que geralmente é o que se considera, né, grande trabalho do historiador num arquivo histórico, num arquivo público, que é justamente, então, levar ao conhecimento da sociedade os documentos que nós possuímos. Ananda, qual a importância do historiador no interior de um arquivo, incluindo os conhecimentos específicos necessários para a atuação dos mesmos? Quais as competências, habilidades, formação complementar que um jovem historiador deve buscar para atuar no arquivo? Bem, a participação, o envolvimento de historiadores e historiadoras nos arquivos é fundamental. Principalmente porque o historiador ele vai ser um agente ativo na constituição, na organização e na disponibilização desses acervos. A gente sabe que hoje em dia essa questão de que neutralidade já é um tema superado em relação aos arquivos desde os anos 70, com a terceira geração dos análises, com as discussões do Pierre Nora sobre lugares de memória e do Jacques Legoff sobre a questão do documento monumento. Se percebe, então, os arquivos como locais, inclusive, de disputa, uma disputa entre memórias e poder, mediando então uma relação entre a sociedade também. E os arquivos se colocam como espaços de poder e conflito. E a preservação de determinados documentos, de quais documentos vão ser preservados ou não, também geram muitas disputas, tanto de memória, quanto de poder, quanto na política. Mas sempre pensar também que a conservação desses documentos, muitas vezes de documentos de passados sensíveis, traumáticos, é um requisito para o direito básico da memória e da verdade, que é um direito dos povos e também para a construção da cidadania. Então, acho importante que o historiador, seja pesquisando no arquivo ou atuando como historiador dentro de um arquivo, ele tenha sempre muito isso em mente, que não vai ser um trabalho neutro estar dentro do arquivo, porque ele está mexendo com documentação. Essa documentação também está sempre em disputa, principalmente devido às conjunturas históricas e políticas que se colocam para a gente. Sempre tem uma preocupação muito grande com a ética e com a verdade histórica, e pensar também muito na questão de que quem vai trabalhar em arquivos, nós temos que perceber que não é um trabalho menor do historiador. O Brasil ele tem uma tradição bacharelesca ainda muito grande, e na faculdade de História, isso na maior parte das faculdades, mas aqui falando especificamente da história, se considera que o topo da carreira de alguém é chegar, então, à universidade. E isso tem que ser desmistificado. Isso tem que ser combatido, porque todas as instituições culturais, instituições de pesquisa, elas necessitam ter profissionais historiadores qualificados. Qualificados eu digo que estão sempre em busca de aperfeiçoamento, de especialização, de qualificação, de capacitação. Isso para qualquer historiador que não atue nas universidades. Os pesquisadores também, os historiadores da educação básica também sofrem muito esse preconceito. E isso tem que ser mudado. Essa concepção tão bacharelesca tem que ser mudada. É muito importante a gente ter profissionais capacitados e qualificados dentro dos arquivos, fazendo pesquisa junto, muitas vezes então com as instituições acadêmicas, mas perceber que o arquivo também é um local de conhecimento, também produz pesquisa e traz então essa produção e divulgação para a sociedade. É muito importante que o historiador que queira trabalhar em arquivos aprenda princípios de arquivologia
Inclusive para o próprio pesquisador, mesmo para quem não vai trabalhar, é interessante ter uma noção de que como se organiza um instrumento de pesquisa, de que o que significam aqueles números, aquelas séries, quais são os tipos, então o que é um fundo, o que é uma coleção. Isso é importante até para quem não vai trabalhar, mas para quem vai trabalhar, então, muito mais. Ou seja, a gente tem que começar a ver que é necessário ter ferramentas de outras áreas, assim como também lidar com os conceitos de memória, de pesquisa histórica, patrimônio, muitas vezes quando a gente vai fazer exposições com conceitos da museologia, ou seja, trabalhar em arquivos, é necessário ter várias ferramentas que necessariamente a gente não aprende na graduação e que ao longo do próprio exercício ali dos arquivos, tu vai aprendendo. Restauração, conservação também, mas que seria interessante que as graduações pudessem trazer isso um pouco para os alunos. Como ocorre a divulgação do acervo no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul? Quais projetos vocês desenvolvem e qual a importância da divulgação científica para a aproximação do arquivo com a sociedade? Se quando os arquivos foram criados, eles foram criados com a finalidade de servir à administração, ou seja, ao poder governamental, hoje em dia se tem a ideia de que os arquivos servem à sociedade. E eu compartilho dessa concepção porque é dever do Estado, bem como dever dos profissionais que ocupam esses arquivos, de dar acesso à informação à população, bem como é um direito do cidadão de ter acesso a essa informação. Só que esse acesso à informação ofertado por nós, pelos profissionais que atuam nesses arquivos, ela deve ser sempre pautada por uma política de inclusão, por uma política de direitos humanos, por uma cultura democrática, ou seja, a gente deve sempre almejar a construção e a consolidação da cidadania. E é justamente nesses princípios e nesse quesito que se destaca a questão da difusão cultural de um arquivo, principalmente um arquivo público, um arquivo histórico. E aí é nesse momento então da difusão em que o historiador ele consegue, digamos assim, exercer a plenitude do seu ofício. Porque, por exemplo, quando o pesquisador ou pesquisadora ele chega na sala de pesquisa, traz documentos para corroborar então a temática do qual ele está buscando, ele já chega com uma ideia pronta. Já na difusão, que é a oferta então de produtos culturais, né, escolhidos ali pelo historiador, pela historiadora, a difusão ela é intencional. O que eu quero dizer com isso? Cabe ao historiador decidir o que vai ser ofertado, o que ele acha mais relevante, mais preponderante, mais importante no momento em que se está se vivendo, que esse arquivo deve oferecer então à sociedade, deve mostrar para pessoas que esse arquivo possui. Então, por isso que a gente diz que a difusão ela é sempre intencional. E aí também que o historiador vai poder usar toda a sua análise crítica, o seu olhar sensível, analisar bem as conjunturas, né, o momento atual que se vive, ver quais são as principais demandas, ver quais arquivos, quais documentos podem ofertar, então, tudo isso que a gente falou antes de política de direitos humanos, de promoção, né, desses direitos humanos, de cidadania, de inclusão, de quais são os grupos, quais são os movimentos que estão reivindicando espaço hoje em dia que não tinham espaço anteriormente, de quais tópicos, quais assuntos é importante trazer para ser debatido e refletido pela população, pela sociedade. Por exemplo, o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, ele tem como um dos seus produtos culturais mais antigos os anais do Arquivo Histórico. Desde 1977 são publicados documentos transcritos, né, numa ideia então de facilitar ao público a leitura de documentos do século XVIII e do século XIX. Foram escolhidos, na maior parte, para serem transcritos ao público documentos da coleção Varela, que é a maior coleção de documentos referentes à Revolução Farroupilha. Mas se lá em 1977 essa publicação, essa transcrição desses documentos almejava comemorar a Revolução Farroupilha, principalmente porque se estava próximo do período ali do sesquicentenário da Revolução, em 1985, nós continuamos com esse projeto, inclusive ele está se encerrando agora em 2020, com o volume 24, em relação à coleção Varela, mas já com outro olhar, com um olhar crítico, muito crítico em relação a essa Revolução Farroupilha, que ajudou a montar os mitos originários, digamos assim, do nosso estado. Nós também fazemos muitas exposições, geralmente em parcerias com outras instituições e principalmente com as universidades, e é muito salutar, é vital essa cooperação, essa colaboração entre instituições de pesquisa
e instituições acadêmicas, vitaliza muito, né? Sempre dá uma nova vida então para a instituição. Ano passado, em 2019, devido aos 40 anos da Lei da Anistia, nós achávamos que era muito importante trazer a discussão então da Lei da Anistia e da sua permanência, o que possibilita que a nossa sociedade brasileira atual seja como ela seja, muito em parte devido à impunidade que a Lei da Anistia permitiu e permite. E bem como a gente fez, inclusive, uma ação educativa voltada para o ensino básico, trabalhando justamente essas questões de cultura de impunidade. Os alunos tinham que pegar matérias então do período da ditadura e matérias agora do momento atual, sem a data, e ver que muitas vezes não conseguiam distinguir uma da outra. Eles analisaram os documentos de perseguição aos movimentos sociais da época que lutaram pela anistia. Se percebeu como a perseguição aos movimentos sociais continua hoje, mesmo a gente estando, né, num período democrático. Enfim, é bem gratificante todas essas questões, né? Nós também temos um projeto de realizar um catálogo com os documentos oriundos do arquivo histórico a respeito dos escravizados libertos, de dar visibilidade, então, a esses documentos que muitas vezes ficam invisibilizados, porque eles estão perdidos no meio de vários fundos, então trabalhar em parceria também essa documentação. Ananda, muito obrigada por participar deste projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.